Olá, bem-vindo ao canal Minha Opinião, um canal feito para discutir problemas relacionados à vida cotidiana. Eu sou o pastor Jamel Lopes, sou psicólogo clínico, atuando há quase 30 anos, atendendo adolescentes, jovens, casais, e estamos já quase 3 décadas fazendo atendimento. E hoje nós vamos continuar falando sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança. Eu vou falar mais especificamente hoje sobre os riscos do uso inadequado da tecnologia, da internet e do celular. E eu gostaria de dizer para os pais que estão me ouvindo agora, isto aqui não é brinquedo de criança. Então você precisa estar com o seu filho. Na hora que você passar o celular para ele, você precisa monitorar, você precisa estar do lado dele e não apenas entregar um celular na mão de uma criança como se isso aqui fosse uma babá, como se isso aqui fosse um brinquedo para ele, porque a criança poderá acessar inclusive conteúdos impróprios para a sua idade. Para nós termos uma noção sobre este uso, eu fiz uma pesquisa em relação hoje ao uso de internet no Brasil. A princípio, nós temos hoje uma população de quase 212 milhões de habitantes. E nós temos hoje mais de 215 milhões de linhas telefônicas. Observe que nós temos mais linhas telefônicas no Brasil do que habitantes. Hoje nós temos cerca de 150 milhões de usuários da internet. Então hoje a gente observa que é um número bastante elevado de pessoas que estão acessando a internet diariamente. Temos 140 milhões desses quase 140 milhões que estão sempre presentes nas redes sociais. E nós temos cerca de 130 milhões que fazem acesso à internet via o celular. Temos alguns riscos que precisam ser considerados. Mas antes, a pesquisa ela mostra a quantidade de horas que o brasileiro ele usa. Então, considerando as pessoas que trabalham com a internet, que é o meu caso, eu chego do escritório, eu já ligo o computador, já coloco o meu WhatsApp da empresa para poder interagir com os clientes. Tirando isso, a quantidade de horas que o brasileiro usa é assustadora. São mais de 9 horas diariamente usado pelo brasileiro navegando na internet. Um outro dado assim preocupante é que o brasileiro usa em média 3 horas e 34 minutos de acesso às redes sociais. É muito tempo para ver fofoca, vídeos, às vezes até sem benefícios nenhum, porque hoje você pode usar a internet para estudar, ali você tem tutorial para tudo, você pode se tornar um autodidata só realmente pesquisando, se usa para pesquisa, mas tem pessoas que realmente faz para fofoca, para coisas que não trazem benefícios nenhum para a sua vida. Então esses são dados realmente alarmantes. E nós temos hoje 85% das pessoas, ou seja, desses 150 milhões de pessoas que acessam a internet no Brasil, 85% diz a pesquisa, usam a internet diariamente. Agora nós temos ainda os riscos causados por isso. A pesquisa que eu fiz mostra que de cada 10 sites acessados pelo brasileiro, um deles estão os sites pornográficos, ou seja, pessoas estão cada vez mais acessando pornografia e isso tem trazido alguns transtornos, alguns problemas, e principalmente quando se trata da criança. Hoje, assim, a criança que já nasceu no mundo digital, tem uma facilidade muito grande de mexer no celular. Eu vi, por exemplo, uma criança com 2 anos estava visitando um casal, a família, e a criança estava ali, assim, até interferindo um pouco, quando a mãe, ela entregou o aparelho de celular para a filhinha.
E eu prestei atenção quando aquela menina, ela pegou o celular e ela disse assim: ok, Google, pintinho amarelinho. E de repente apareceram alguns links e ela clicou e sozinha ela entrou no site com a musiquinha do pintinho amarelinho. E foi interessante, ela deitou-se de bruço, cruzou as perninhas e começou a ver o vídeo. Obviamente ela estava ali na frente da mãe. Mas se ela pega esse celular e ela está sozinha, então o que poderia estar acontecendo? Eu, há algumas semanas, estava dando uma palestra numa cidade de Minas e saímos com o pessoal da organização do evento para jantar. E conversando lá com um casal, e eles falando sobre o netinho, e ele acho que deve ter seus 4 anos, 5 anos mais ou menos, e de repente o menino começou a mexer, e a mãe disse que a avó viu quando ele colocou lá, e alguma palavra que ele disse, e apareceu alguns links que estava lá sexo, e quando ela percebeu isso, ele já tinha clicado, e apareceu as imagens ali de nudismo ou sexo explícito. E ela tomou o celular da criança ali e viu o que a criança estava acessando. Então o que eu coloco é que, infelizmente, a internet, um celular na mão de uma criança, isso tem trazido uma série de prejuízos, uma série de problemas. Cada vez mais está ocorrendo o que eu chamo de adultização da criança. Há alguns anos, ocorreu aqui em São Paulo, na USP, um congresso internacional sobre o consumo de mídia entre crianças e adolescentes no Brasil. Foram milhares de crianças que foram pesquisadas aqui no país, e os dados dessa pesquisa são alarmantes. Se por acaso essa pesquisa tivesse sido feita por evangélicos, com toda certeza a imprensa teria dito que isso não passaria de sensacionalismo dos evangélicos. Entretanto, como foi feito por educadores, a imprensa silenciou, não houve comentários de fato sobre isso. E a pesquisa, o resultado, mostra que mais de 60% das mães brasileiras, elas trabalham fora, de tal modo que essas mães não conseguem acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, ou seja, o que eles estão consumindo em termos de mídia. Geralmente essas crianças ou estão em creches, ou elas vão ou ficam com terceiros, avós, às vezes parentes ou até vizinhos ou pessoas que são pagas para tomar conta dessas crianças. Então os pais, eles não têm um acompanhamento sobre o que os filhos estão assistindo, o que eles estão consumindo em termos de mídia. Um outro dado da pesquisa é que de cada 10 programas que uma criança assiste na TV, 8 são de conteúdos impróprios para a sua idade. Eu vou repetir, de cada 10 programas que uma criança brasileira assiste, 8 são de conteúdos impróprios para a sua idade. O que está acontecendo? É uma agressão, basicamente, ao processo do desenvolvimento da criança e até a formação da sua personalidade. Está ocorrendo uma sensualização e até a criança ter contato com questões relacionadas ao sexo, e isso de uma forma muito precoce, e isso traz, obviamente, uma série de prejuízos para a criança. Então, os pais precisam ter mais cuidado em relação aos seus filhos. A pesquisa também, ela aponta o horário que geralmente a criança dorme, e ela vai dormir muitas vezes acompanhando os seus pais depois das 11 da noite, quase meia-noite, aonde ela vai estar ali assistindo a TV, vendo exatamente programas que não tem nada para a sua idade. E um outro dado assim alarmante e muito triste é que boa parte dessas crianças que estão assistindo conteúdo impróprio para a idade, elas estão assistindo com seus pais. E os pais, às vezes, a mãe, põe apenas a mão no rostinho da criança para tentar evitar que ela veja alguma cena que ela acha imprópria, como se aquilo resolvesse o problema. Então nós precisamos ter muito cuidado com a questão dos acessos que uma criança ela tem em relação à internet. E o prejuízo não é só a criança, também se estende ao adolescente. O adolescente está numa formação, em um processo de definição da sua identidade ou até mesmo da sua sexualidade. E hoje o que se vê são adolescentes muito dependentes da internet, muitos que vivem lá presos aos jogos eletrônicos, viram madrugadas, acordados, e isso tem trazido uma série também de danos, uma série de
prejuízos. E eu deixaria aqui um conselho para os pais: procure monitorar mais os seus filhos, converse com os seus filhos, oriente os seus filhos. Não é simplesmente você proibindo. A proibição, ela não é, na verdade, o melhor caminho. Por quê? Porque você não consegue criar os seus filhos numa bolha. Você não consegue monitorá-los 24 horas, certo? Mas você pode orientar, e isso gasta tempo, você sentar com o seu filho, sentar com a sua filha e orientá-los. A Bíblia nos diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, o que vai fazer a grande diferença é realmente o ensino. Os pais gastarem tempo com seus filhos e orientá-los. Então, como eu sempre coloco, você não consegue monitorar 24 horas os seus filhos, mas se você sentar com eles e você ensinar, ele saberá se defender das coisas que são inadequadas para a sua idade. Então, estamos finalizando este vídeo e eu quero lhe convidar para você assistir o próximo vídeo, que nós continuamos com este mesmo assunto, o impacto da tecnologia no desenvolvimento da criança. Se você gostou deste vídeo, clique ali em gostei. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora mesmo. Então clique em inscrever-se e também clique no sininho para que você possa receber as notificações de sempre dos novos vídeos que nós estaremos semanalmente colocando para você. Então, se você também tem alguma dúvida, algum ponto, algum assunto que você gostaria que nós tratássemos nesse canal, então deixe a sua mensagem e nós estaremos ali gravando posteriormente um vídeo respondendo a sua pergunta, respondendo a sua questão. Eu deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.